Olá, professora Elisa Faria. No Teoria de hoje a gente conversa sobre a classificação dos agentes públicos. Vamos lá? Olá, professora Elisa Faria. Nesse Teoria de hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre os agentes públicos, a parte de classificação. Você assiste comigo até o final, vai ser uma aula mais curtinha. E no final eu te falo como é que outros autores classificam os agentes públicos. Outros autores? Mas qual autor você vai apresentar, prof? Eu vou apresentar uma classificação que vocês já viram em vídeos mais antigos aqui do canal, que servem para você entender a Constituição. Aí, a partir dessa classificação, no finalzinho dessa aula, a gente faz um fechamento e entende Eli Lopes, Maria Silva, Celso Antônio, combinado? Então, olha lá. Agentes públicos é o nome mais genérico para significar as pessoas que trabalham para a administração pública, tá bem? Então, a gente vai colocar aqui esse grupo grande, agentes públicos, dividido em 5 grupos. O grupo número 1, vamos colocar ele aqui, ó, são os agentes políticos. Fica tranquilo, não precisa nem de sair anotando tudo, não, porque eu já deixei esse material para vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, esses agentes políticos são quem? São aqueles que exercem a função governamental na administração pública. Vamos apagar esse governamental. Eu escrevi errado, ó. Governamental. Ok? Exercem a função governamental, estão no comando dos poderes da administração pública. Quais poderes são esses? Os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então não fica decorando agentes políticos, não. Só pensa comigo, poder legislativo municipal, vereadores. Poder legislativo estadual, deputados estaduais. Poder legislativo federal, deputados federais e senadores. Vamos para o poder executivo. No âmbito do município, prefeito. No âmbito dos estados, governador. E no âmbito federal, o presidente da República. Ok. E no âmbito do poder judiciário? O município não tem poder judiciário. O estado, quem é o grande chefão na estrutura dos tribunais de justiça? Desembargadores do Tribunal de Justiça. E no âmbito federal, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e dos demais tribunais superiores. Então, quando pensamos em agentes políticos, nós vamos pensar primeiro nestes que são chamados de membros de poder. Os membros de poder, portanto, representam os 3 poderes nas 3 esferas de governo. Professora, e o Distrito Federal? Finge que ele é um estado, então vamos falar aqui, né, município, estado e união, mas quando eu falar estado, você transfere para o Distrito Federal. Então a gente tem governador do Distrito Federal, ok? Bom, e com relação ainda a agentes políticos, nós vamos estender esse conceito dos membros de poder para os detentores de mandato eletivo. Ô, prof, mas quando você fala de deputado, vereador, senador, você já não está falando de detentores de mandato eletivo? Sim. A Constituição Federal, quando ela fala desses agentes políticos, lá no artigo 39, parágrafo 4º, ela faz uma mesclagem e fala membros de poder e detentores de mandato eletivo. Por quê? Se ela só fala membros de poder, ela não está incluindo um suplente nas eleições, ou o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente. Então, não pode usar só o termo membros de poder. Se ela usa o termo detentores de mandato eletivo somente, ficam de fora os ministros do Supremo, os desembargadores do Tribunal de Justiça, então ela precisa das 2 expressões, ok? Bom, e aí, além dos membros de poder e dos detentores de mandato eletivo que aparecem aqui, também está incluído nesse conjunto aqui de agentes políticos aquelas pessoas que auxiliam diretamente a função governamental, auxiliando diretamente o chefe do executivo. Portanto, no âmbito federal, auxiliando diretamente o presidente, os ministros de estado, no âmbito estadual, os secretários estaduais e no município, os secretários municipais. Como eu disse, isso tudo já está anotado para você nos quadrinhos de slides que eu passo ao final dessa aula. Então, agentes políticos exercem essa função governamental e estão no comando da administração.
O nosso grupo de número 2 são os membros de carreiras especiais. Esses membros de carreiras especiais, embora não estejam no comando governamental, estão exercendo atividade de grande independência funcional. Os membros do Ministério Público, os membros da Defensoria Pública, o Tribunal de Contas, então os membros do Tribunal de Contas, seja da União ou do Estado, conforme o caso, ainda a Advocacia Geral da União, a Advocacia Geral dos Estados. Pensa num membro do MP, ele não tem ali uma subordinação funcional. Claro, tem uma subordinação organizacional, mas funcional não, ele decide conforme as suas convicções, assim como o magistrado também. Então, os magistrados, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, são esses que a gente chama de membros de carreiras especiais. Essa classificação que separa o 1 e o 2 é uma classificação mais recente, ela vem da nossa vida pós-emenda constitucional 19 de 98. Até lá, nós tínhamos uma classificação que juntava o grupo 1 com o grupo 2, como se esse grupo aqui não existisse, ó. Essa então é a classificação do Eli Lopes Meireles. Ele chama todos os agentes políticos e mais os membros de carreira de agentes políticos, ok? Então, para ele, não há distinção. Tanto é que ele diz assim, os agentes políticos exercem função governamental, judicial e quase judicial, porque aí ele abrange os magistrados e os membros do MP, correto? Bom, depois do grupo 1 e do grupo 2, que não são tão importantes para nós, como é para o direito constitucional, porque o direito constitucional fica lá estudando a conformação do MP, estudando o Ministério, os ministros do Supremo, né? Tem essa preocupação ali com o judiciário. Não é o nosso caso. O nosso caso é focar no grupo 3, que são chamados agentes administrativos. Então aqui nós vamos conversar não sobre esse grupo 1 e 2, mas sobre o grupo número 3, né, que a gente chama aí de agentes administrativos. Agentes administrativos. Produção, eu cortei o final da palavra ou está aparecendo? Tá aparecendo, isso é ótimo. Sabe quem é a produção? É o noivo, gente. Aqui tem o noivo, tem a filha que está aqui nesse canto, ela faz o controle de áudio, e tem a Lila que faz o controle de ruídos. Se ela latir, tem ruído. Se ela não latir, não tem ruído. Olha, produção, nota 1000. Gente, então continuando aqui. Falando de agentes administrativos, o nosso 3.1, ok? Refere-se aos servidores propriamente ditos. Servidores públicos. O 3.2 aos empregados públicos. Vamos colocar aqui empregados. E o 3.3 aos contratados temporários. Entendendo um pouco aqui esses grupos. A gente usa a expressão servidor para significar aquela pessoa que tem com a administração pública um regime estatutário. Então aqui, ó, regime estatutário. Os empregados públicos são aqueles que trabalham na administração com o regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E contratados temporários são aqueles que não têm nem as garantias estatutárias, nem as garantias seletistas, mas que assinam com a administração pública um contrato administrativo regido por um regime chamado regime administrativo especial. Então, não é um contrato trabalhista por prazo determinado, é um contrato administrativo, ou seja, conforme as regras de supremacia do interesse público, conforme as regras do direito administrativo, e não traz garantias nem estatutárias nem seletistas. Eu gosto até de colocar assim e depois riscar, porque aí na sua memória você vai lembrando que eles não são nenhuma coisa e nem outra. Todo servidor ocupa na administração pública um cargo público. Então, cargo é o nome do vínculo que o servidor tem com a administração. Esse cargo pode ser efetivo ou comissionado. Então, quando a gente fala que alguém ingressou mediante concurso público para a administração pública, é um tipo de cargo. Quando eu digo que foi por livre nomeação, os cargos de direção, chefia e assessoramento,
também se chama cargo, ok? Então, cargo pode ser efetivo e pode ser comissionado, ok? Agora, em relação aos empregados, os empregados ocupam um emprego público. Significa que eles vão ter carteira assinada, FGTS, seguro-desemprego, aviso prévio, todas aquelas coisas, né? Todas aquelas garantias ali do regime CLT. Nós vamos encontrar empregados públicos em qual daquelas entidades administrativas? Sempre na sociedade de economia mista, sempre na empresa pública, naquelas fundações públicas de direito privado também, porque elas são obrigadas a manter o mesmo regime da iniciativa privada. E nos contratos temporários, as pessoas não vão nem ocupar cargo, nem ocupar emprego, e sim exercer uma função pública. Essa função é uma expressão genérica, ela significa que a pessoa tem uma atividade na administração e que ela não ocupa nem cargo e nem emprego, mas ela não é, a expressão função pública não é uma expressão única. Então, quando eu digo assim, olha, Elisa tem um cargo de professora, a função dela é a função de magistério. Então, existe função para todo cargo. Quando eu falo, olha, a Isabela, ela tem um emprego na administração aqui, a função dela é gerente de banco, né? Fins que ela trabalha no Banco do Brasil. Então, eu estou criando aqui um emprego que tem uma função. E quando eu falo que esse contratado tem somente uma função, eu estou dizendo que apesar de não ter nem cargo e nem emprego, ele tem uma atividade junto à administração pública. Até aqui tudo bem? Bom, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas classificações quando eu colocar o slide para vocês daqui a pouquinho. Olha lá, agora, além do grupo 1, 2 e do grupo 3, a gente tem ainda um grupo 4 e um grupo 5. Como eu não tenho muito espaço de quadro aqui, ó, eu vou colocar para vocês aqui esses outros grupos. Então, 1, 2, 3, 4. Quem são esses aqui do grupo 4? São os particulares em colaboração com a administração. Esses particulares, mesários, leiloeiros, pregoeiros, quando eu tenho ali um defensor dativo, quando eu penso em um administrador judicial, um síndico de falência, esses particulares que colaboram com a administração pública, e entraria também os notários e registradores de cartórios, eles entram na classificação de agentes públicos de um modo geral, porque se eles fazem alguma coisa errada, eles são responsabilizados como se agentes públicos fossem, ok? Então, eles entram nessa classificação geral. E aí aparece pra gente ainda o grupo de número 5. Os 5 são os agentes militares. Vamos deixar anotado que os militares, desde a emenda constitucional 18 de 98, emenda constitucional 18 de 98, ficam em uma classificação separada dos demais agentes administrativos. Por que isso aconteceu? Em 98 nós tivemos um movimento, que a gente não pode chamar de greve, porque é proibido ter greve no âmbito militar, mas um movimento dos militares no sentido de cobrarem mais direitos ou de cobrarem ter seus direitos respeitados, enfim. E aí, para contornar a situação, porque a gente já estava com problemas de movimentos, né, de paralisação em quase todos os estados, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, enfim, para contornar isso tudo e poder dar aumento para esses militares, a emenda constitucional 18 de 98 disse assim, olha, vamos separar. Militar é uma coisa e agente administrativo é outra. Vão ficar separados na classificação. E aí, quando a gente for dar aumento para os militares, não tem que dar para os servidores. E é por isso que cai em prova que militar não é servidor, tá bem? Por que isso então? Porque se eu tenho na Constituição, naquela época ainda, uma garantia chamada isonomia, e se servidores e militares, na verdade a gente tinha servidor civil e servidor militar, então se civil e militar faziam parte de um mesmo grupo, todos eles teriam direito a esse aumento. Como não era possível bancar um aumento dessa magnitude, ficou separado e aí falaram, olha, servidor é uma coisa, militar é outro. E aí os militares tiveram um aumento, isso não foi dado extensivamente a todos os servidores, ok? Quem é que compõe esse grupo aqui dos militares? Nos estados são PM e bombeiros militares, evidentemente,
E no âmbito federal, as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Prof, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, entram em qual classificação? Estes são agentes administrativos classificados como 3.1, servidores públicos. Ô, prof, outra coisa, eu já vi num livro, não vem escrito agente administrativo, vem escrito servidor em sentido amplo. Quem aqui eu posso chamar de servidor em sentido amplo? Essa é uma classificação da professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Quando ela pega aqui esse item 3, ela não usa o nome agentes administrativos. Em vez disso, é como se ela tivesse feito aqui, ó, grupo número 3. Minha mão aqui alcança ainda a tela? O nosso grupo número 3, para a Maria Silvia, se chamaria servidores em sentido amplo. E aí ela vai dizer que estes outros servidores aqui são servidores em sentido estrito, ok? Então, deixa eu ajustar para você ver lá, ó. Viu? Aqui a gente faz de tudo, ó. A gente também arruma a câmera. Olha lá. Então, quando pensamos nos servidores em sentido amplo, eles abrangem as 3 possibilidades de servidores propriamente ditos, empregados públicos e contratados temporários, ok? Bom, vem ver comigo agora isso bem detalhadinho, bem bonito no slide que eu separei para vocês. Eu vou agora para a janelinha pequena, tá bem? E vocês vão ver aqui ao meu lado todo esse conteúdo que acabamos de falar. Começando aqui com o primeiro slide. Beleza, esse aqui. O que a gente tem lá? Classificação geral, então, de agentes públicos. Você vê aqui os agentes políticos, os membros de carreiras especiais, depois os agentes administrativos e ainda particulares em colaboração com a administração pública e os militares. Tá vendo que o grupo 1 e 2 está aqui reservado, né, ou circulado aí, marcado com um retângulo amarelo? Por quê? Porque é para você se lembrar que Eli Lopes Meireles, um dos autores do direito administrativo, fazia essa junção dos 2 grupos, ou seja, na verdade ele não separava, todos os autores anteriormente não separavam, e aí você pode encontrar uma determinada classificação que diga que magistrados, que membros do Ministério Público, que Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Advocacia Geral são agentes políticos. Não tem problema. Por quê? Uma classificação mais antiga. Isso não é um erro para fins de prova, tá bom? Vai completar aí o seu quadro com a sua caneta, com a sua letra, com o seu lápis de cor que seja, porque é assim que você vai fixar. Então, se precisar, pausa o vídeo, mas anota então para você aí na frente dos seus agentes políticos. Professor, não tem como anotar na tela do computador? Eu sei, por isso que está aqui na descrição já o material de impressão. Dá uma pausa aí. Tava brincando de pausa, ó. Pega aí já de uma vez, tá? E anota no seu material quem é então que é agente político. Agente político, membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministro de Estado e secretários estaduais e municipais. Membros de carreiras especiais, as carreiras independentes, magistratura, então os magistrados, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Advocacia Geral, ok? Quem são os agentes administrativos? No 3, servidor público em sentido estrito, tá marcado para você aqui de 3.1 de azul, aqueles que ocupam cargo e esses cargos podem ser efetivos ou comissionados. O servidor efetivo ingressa mediante concurso público. Escreve na frente do seu, então, concurso público. E o comissionado, ele vai ingressar mediante livre nomeação e exoneração. O 3.2, que são aqui os empregados públicos, eles entram mediante concurso público também, muito bem, sempre, ok? E são aqueles que vão exercer na administração um emprego público com o regime CLT. E os contratados temporários, regime administrativo especial, eles estão previstos lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição, quando a Constituição fala, então, do excepcional interesse público, ok? Então, anota aí também esse artigo 37, inciso 9 da Constituição. E
No grupo de número 4, antes disso, tô esquecendo que eu coloquei essa tela linda para vocês aqui separadinho. Nessa tela tá marcado aqui que a Maria Silvia, não escrevi o nome dela, tá? Mas você vai colocar aí. Ela separa os servidores em sentido amplo dos servidores em sentido estrito, tá certo? Beleza. O que mais? Olha lá, na tela aí de número 4, exemplos de particulares em colaboração com a administração, mesários. Aí a gente tem notários e registradores. Os notários e registradores, até um tempo atrás, eram entendidos como servidores. Professora, mas eles fazem concurso? Só que não é um concurso de provimento de cargo efetivo. É um concurso de concessão, de permissão daquela atividade ao particular, tá certo? É uma delegação de serviço ao particular. Bem, e ainda anotamos aí jurado, né, defensor dativo, enfim, são somente exemplos de particulares em colaboração com a administração. O grupo de número 5 alcança, portanto, os agentes militares. Esses agentes militares são os PMs e bombeiros e forças armadas, tá certo? Vem comigo aqui. Você já sabe essa classificação, já estudou ela comigo em outras aulas aqui no passado. O importante é que você tenha isso desenhado, rabiscado aí com você, para não errar nas provas, tá bom? A gente vai aplicando isso na aula de questões, vocês viram que essa classificação caiu em prova e ela vai se repetindo nas provas daí para frente. Bom, se você quer mais aulas de teoria, marca sempre aqui nas nossas quartas-feiras quais são os temas que te interessam. Na nossa próxima aula a gente vai falar sobre atos administrativos, tem muita coisa ainda para vir por aí. Então, um beijo para vocês, terminando essa aula de teoria.